Gente, a gente vai falar agora sobre a questão dos exageros, o perigo mesmo dos exageros na odontologia estética, tá bom? Eu quero que você acompanhe comigo esse VT e depois a gente conversa com alguém que realmente entende, tá bom? É muito comum associarmos odontologia apenas aos dentistas, que são responsáveis por cuidar e tratar nossos dentes apenas com a intenção de mantê-los saudáveis. Entretanto, a odontologia pode também cuidar da nossa aparência, focando principalmente em nossos dentes e nossos sorrisos. Infelizmente, nem todo o processo estético é cuidadoso e pode trazer problemas para a saúde da nossa boca. Quando uma aplicação de lentes de contato para dentes, por exemplo, não é feita de modo correto, é provável que o paciente tenha uma dificuldade com sua dentição e mastigação. Também é preocupante pensar no excesso de clareamento e na idealização que as pessoas adquiriram de que dentes perfeitos são aqueles perfeitamente alinhados e extremamente brancos, causando desgastes desnecessários. Fique com o Papo Reto de hoje, que tratará dos perigos e excessos da odontologia estética. Isso, gente, olha, é muito importante a gente pensar, porque de repente a moda começa a ditar a sua conduta e aquilo que você deve fazer. E de repente moda, né, aquilo que de repente a gente acha que é bonito, pode ser prejudicial também. Eu vou conversar e vou receber aqui na Rede Vida de Televisão o doutor Antônio Carlos Medina Júnior. Doutor Antônio Carlos Medina Júnior é endodontista, né, formado pela Universidade Sagrado Coração em Bauru. 15 anos atuando nessa área, especialista em endodontia, mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, membro da equipe internacional de implantologia e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Olha, eu quero recebo aqui com muita alegria. Seja bem-vindo, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço esse convite. Eu acho que esse é um assunto muito pertinente, é muito importante esse espaço que vocês abriram aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que ele vem se tornando muito visto aí em redes sociais e tudo mais, né? Acho que vale muito a pena. Vamos ajudar muita gente com esse assunto de hoje aí. Com certeza. Doutor, na verdade, a gente vê que o dentista, a primeira preocupação do dentista, de um profissional, né, é cuidar da saúde bucal e cuidar como um todo. Né? Eu penso, imagino sempre que aliado a isso é a questão da estética. Mas parece que inverteram as coisas. De repente, parece que a estética aí, parece que uma estética muito exagerada, mesmo exagerada, está ficando mais importante do que a saúde bucal, né? Com certeza. Eu gosto de usar uma palavra assim que eu acho que é uma odontologia um pouco agressiva. Né? Isso. Eu acho que ela passa do ponto, né? Eu acho que tudo que é demais, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, as lentes de contato, que são popularmente ditas aí, né? Que a gente vê em muitos artistas, são muito utilizadas, mas elas têm sua indicação. Doutor... E eu acho que, infelizmente, parte desse erro vem muito da orientação profissional, que eu acho que os dois acabam passando do ponto ali, né? Justamente. Muitos pacientes não entendem e acabam acatando aquilo que o profissional resolve fazer. Eu acho que falta um pouquinho de orientação, prevenção. Doutor, quando a gente fala de lente, faceta, só para a gente esclarecer, é a mesma coisa? A lente, a faceta é a mesma coisa? E eu queria que o senhor explicasse para a gente como que acontece o procedimento, para a gente saber que, de repente, para a gente conhecer e saber que não é algo tão simples como se a gente colocasse ali um adesivo em cima do dente, né? Sim, eu vou tentar resumir o máximo aqui para a gente poder explicar muito bem, né? Lentes de contato, elas têm esse nome popular justamente porque ela foi assemelhada à espessura de uma lente de olho, né? Sei. Então, quando a gente fala de lente de contato, a gente fala de um desgaste de dente que quase não existe, né? O paciente consegue mudar ali um pouquinho a sua
a sua estética com a coloração, com uma forma melhorzinha. Então, assim, mas sem que isso leve a agredir o dente. Eu acho que, infelizmente, as lentes de contato, elas vêm sendo popular, e esse nome lente, ela vem sendo agregado à faceta, que na verdade é um desgaste maior do dente, uma coroa, onde esse paciente precisa fazer um desgaste maior. Sim. Então, ela tem sua indicação, e acho que a venda para esse público que procura estética, como lente de contato, nem sempre é. Então, o desgaste está associado à espessura do material, né, que não tem mais volta depois. Isso é importante o senhor ter falado. Eu até ia perguntar, qual que é o maior risco dessa odontologia estética exagerada? Infelizmente, esse risco ocorre quando ele é feito de uma maneira, como eu disse, muito agressiva, né? Sim. O paciente, ele quer um resultado imediato, ele quer resolver isso de uma maneira rápida. E ao invés de passar por procedimentos preventivos, se preocupar um pouco com a parte da prevenção e da saúde, ela acaba passando por procedimentos de clareamentos excessivos, extração de dente, ou desgaste muito excessivo desse dente. E isso acaba prejudicando a saúde bucal, né? E esse paciente sabe que isso não é para a vida toda, e quando ele precisar remover ou fazer uma troca desse material, com certeza a gente vai se deparar com dentes aí que a gente vê na televisão, todo gasto, né? Faltando um pedacinho do dente, é o que mais aparece aí, são os medos que eu encontro aqui dos meus pacientes também. O senhor falou que, de repente, esse desgaste é um desgaste que não tem volta. Uma vez desgastado o dente, não tem como ele voltar. Então, isso, a pessoa, para se fazer um procedimento desse, tem que pensar muito, né, doutor? Sim, quando envolve as lentes de contato, elas são mínimas. Sim. Quando bem indicado, fica muito bacana, é um procedimento que dá um resultado muito legal, mas fugir disso, fazer um desgaste excessivo do dente, não tem mais volta. O esmalte do nosso dente é a estrutura que eu brinco com todos aqui da clínica, com meus pacientes, é a estrutura mais preciosa que a gente tem. Uma vez removido, infelizmente, o paciente não sabe os prejuízos disso lá na frente. Doutor, a questão do clareamento também, que envolve a estética bucal. Na verdade, o clareamento também exagerado, ele pode ser um mal, pode trazer algum prejuízo para a pessoa? Com certeza. Tudo que for exagerado vai trazer prejuízo, né? Hoje em dia, o clareamento, popularmente, antes das lentes, há muito tempo atrás, era o auge. Sei. Todo mundo queria clarear os dentes. Aí vieram as lentes de contato, que começaram a substituir a cor do dente pelo simples fato de colocar algo na frente dele, colado. E esse clareamento, quando bem executado, não precisa de lente, não precisa de faceta, nada disso. A gente acaba obtendo um resultado estético favorável e o clareamento consciente, né? Feito com um profissional adequado, feito seguindo as regras e toda a ética da odontologia, que foge um pouquinho, aí já acaba prejudicando, e lá na frente a gente vai pagar o preço de tudo isso. Doutor, e tem uma coisa importante que as pessoas, eu acho que precisam saber, é que o branco também, o branco geralmente que aparece nesses clareamentos, né, nessas lentes, não é um branco verdadeiro, não é um branco real, de um dente real. O dente tem a sua cor característica, não é isso? Sim, o que eu vejo mais difícil é reproduzir o natural, né? É muito mais difícil você reproduzir aquilo que é natural, né? E eu vejo pacientes que chegam até o meu consultório, às vezes com um telefone na mão, falando: doutor, eu quero esse sorriso aqui, eu quero esse. Aí a gente fala: pô, cada um tem o seu sorriso, cada cor combina melhor com o paciente, e a gente percebeu que fugiu o padrão, né? A gente sabe que muita gente gosta de ter o dente daquele fã ou aquele ídolo, e eles buscam isso aqui. Mas o meu papel aqui é orientá-los, né? Para que essa moda vai passar, né? Como tudo já passou. Isso. E aí ele vai precisar fazer a substituição disso tudo. Então, a gente tenta aqui numa consulta inicial mostrar para ele que aquilo não é o
bacana, né? Que aquilo não é o legal. É verdade. Doutor, muito bom. Eu acho que o senhor está esclarecendo para muita gente que está assistindo a gente e está pensando um pouquinho mais sobre isso. Que hoje, sobre essa estética exagerada, né, que pode trazer alguns prejuízos para as pessoas que, de repente, enveredam por esse caminho. Estou conversando com o doutor Antônio Carlos Medina Júnior, que é endodontista, está nos deixando por dentro de tudo, né, e com uma clareza e uma responsabilidade muito grande. O doutor estava falando sobre a questão do alinhamento, né, porque, de repente, a gente vê não só a questão da cor, né, tão branco dos dentes, mas também um alinhamento muito artificial também. Ou seja, o dente, ele não tem esse alinhamento tão artificial, né, que a gente, de repente, acaba vendo em algumas pessoas, né? Com certeza. Eu estava ouvindo aí antes no programa você falar dos plets, né? Parece um chiclete, né? É verdade. Realmente, o desconhecimento do paciente, né? E na busca de uma melhoria, tudo isso, acaba indo por terra. Ele chega aqui e fala, doutor, eu quero colocar um dente o mais branco possível. Ele foge muito ao padrão, né? O padrão natural. E isso é muitas vezes associado a um desgaste excessivo para que aquela cor fique mais clara, para que aquela forma... Então isso aí eu brinco que lá na frente o prejuízo vai chegar e provavelmente a gente vai ter que fazer novos dentes para esse paciente, talvez se ele tiver condições ainda, porque ali por baixo daquele dente que é o mais importante. É verdade. Muitas vezes a gente pega esses dentes extremamente brancos e alinhadinhos, só que por baixo ele não está muito bacana, não. Doutor, agora me diga uma coisa, quando que essa odontologia estética, ela realmente é necessária? Porque, na verdade, ela existe para trazer um benefício. Mas quando ela é necessária, doutor? Sim, ela se faz necessária, posso dar um exemplo aqui, numa simples perda de um dente. Você estava citando aí, Paulinho, que você quebrou um dente, né? Então a gente pode falar que esse pedacinho de dente aí que foi arrumado se fez necessário nesse momento, né? Um paciente talvez com os dentinhos um pouco mais separados, o dente já nasceu menor em relação ao tamanho natural, ele deve ser um pouquinho aumentado, sem exageros. Eu acho que nessa maneira, associado à função, a fala e a função, são realmente, se faz necessário, né? Principalmente na perda de um dente, onde esteticamente o impede de sorrir, né? De baixa autoestima. Então, assim, faz muito necessário nesse momento. No caso de acidentes também, que a pessoa tenha, de repente, alguma perda, não só perda, mas de repente algum problema, algum trauma, também essa odontologia estética, ela ajuda, né, doutor? Com certeza. Ela sempre é associada à saúde e à função, ela sempre vai se fazer necessário. É que essa estética, a palavra, ela ficou limitada hoje simplesmente a lentes de contato. É verdade. Né? E a gente sabe que o ortodontista, que é aquele que alinha os dentes, posiciona o dente de uma maneira bacana, um simples fato de devolver um dente perdido ou um fraturado, ou um simples fato de fazer um clareamento, já é estética. É verdade. Né? E isso já é o suficiente, mas a mídia não fala muito assim, então o paciente quer mais. Doutor, já que a gente tem muita gente colocando essas facetas, lente de contato, como um serviço de utilidade pública, eu pergunto para o senhor, quais os cuidados, doutor, que se tem com esse dente que foi mexido para ter uma faceta ou uma lente de contato? Então, quando bem indicado esses dentes ao paciente que nos procura, né? A gente já prevê que esse paciente é um paciente vaidoso, que está preocupado com a sua estética. Então, a gente orienta que nada do que ele deveria fazer, né? Nada do que ele não queira fazer, ele não vai poder. Ele pode comer o que ele quiser, porque se está saudável, ele pode. Sim. A higienização do dente tem que se manter igual era antes, ou até um pouco mais intensivo. Fio dental, uso do fio dental diariamente. E o mais importante, voltar ao consultório para prevenção. Né? O paciente coloca e ele some. Ele fala, pronto, já coloquei as minhas lentes, já fiz o meu clareamento e ele vai embora. E é aí que está o risco. Então, não muda muito em relação ao que ele já teria que fazer antes de ter uma lente ou alguma coisa assim. A gente só precisa mais
orientar esse paciente para que ele volte a fazer as prevenções diárias, como qualquer paciente que também não tem esse tipo de material em boca. Doutor, uma vez que a pessoa colocou as lentes de contato, ela vai ter que usar isso pelo resto da vida? Ela não pode, em determinado momento, falar assim, não quero mais isso, quero meu dente de volta. Ela pode fazer isso? Olha, essa pergunta é muito interessante porque é a que eu mais escuto no consultório, né? E agora? Quanto tempo vai durar isso aqui? Como é que eu vou fazer? Então, eu expliquei lá para você que quando a gente faz um desgaste muito acentuado do dente, de maneira assim equivocada, né? Provavelmente, ele não vai poder retirar esse material, porque ele abusou ali da maneira de preparar o dente para isso. Então, assim, o paciente que faz uso da lente, né? De uma maneira correta, onde não foi feito o desgaste. Hoje em dia a gente tem até a remoção com laser, sem ser com motor, que todo mundo reclama do barulho, né? Sei. Então a gente consegue devolver o dente original, porque ele não foi afetado para se instalar esse tipo de material, né? Então quando o paciente abusa um pouco, procura algum profissional que não tenha uma experiência aí nessa área, provavelmente ele vai ficar refém desse tipo de prótese, né? Que podemos chamar de prótese. Sim. O doutor, eu sei que eu estou exagerando também nas perguntas, que eu estou tomando o tempo do senhor, mas eu preciso... Não tá não, é um tema muito bacana. Mas a questão, eu acredito que profissionais como o senhor devam encontrar também a intransigência do paciente. Ou seja, você diz assim, ó, gente, não exagera. Ele fala, mas eu quero. Gente, olha, não pode, mas eu quero, né? E o que fazer diante disso, né? Até que ponto eu serei ético ou não, né, de fazer ou não fazer esse tratamento? Sim, com certeza, né? Essa palavra ética aí que está bem ligada nisso, né? Eu tenho muitos pacientes que me procuram hoje, a maioria dos meus trabalhos são retrabalhos. Olha. Então, acho que no início, quando apareceu muito a lente de contato, eu recebia os pacientes aqui no meu consultório para que eles pudessem falar sobre lente de contato e eles queriam mais claro. Mas eu acho que com a confiança no profissional e muito bem orientado, esse paciente ele desiste daquilo que ele acha que é bom e ele confia no profissional. Mas a gente sabe que por aí sempre ele vai encontrar alguém que faça da maneira que ele quer. E aí a gente não tem muito o que fazer, porque isso acaba escapando pelas mãos, né? O paciente que ele está fascinado por aquele dente branco, que não é o que eu realizo aqui, sim, eu procuro oferecer o mais natural e saudável possível. Então, esse paciente que me procura já sabe um pouco do meu trabalho. E ele sabe que, muito bem orientado, ele desiste daquele dente extremamente artificial. Mas aquele que realmente quer, ele sabe muito bem onde procurar também, viu, pai? Doutor, eu queria agradecer ao senhor justamente pela clareza na exposição, pela simpatia, pelo seu tempo. Muito obrigado, doutor. Eu conversei com o doutor Antônio Carlos Medina Júnior. Eu quero dar o contato aqui, ó. Atenção no Instagram, para você conhecer o trabalho do doutor Antônio Carlos, para você também procurá-lo, se deu aí, se deu errado o seu clareamento, se deu errado seus dentes aí que ficaram tudo uma porcaria que você não queria, procura o doutor Antônio Carlos lá, que ele vai te arrumar isso direitinho. @MedinaJaú. Jaú, né? Jaú não, no Jaú seria com acento. Mas isso aí, Medina Jaú. Medina Jaú, só sem acento, né? @MedinaJaú. @MedinaJaú, sem um acento no claro, né? @MedinaJaú. Pode procurar, então pode ver o trabalho. Eu queria agradecer, muito obrigado, doutor, obrigado. E eu vou convidar o senhor outras vezes para falar com a gente, conversar sobre outros assuntos aqui que são pertinentes e importantes também. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço muito o convite, eu acho que é um assunto extremamente importante e eu fico aberto aí, aceito qualquer convite para falar aqui, sempre será um prazer. Obrigado, doutor, obrigado, muito obrigado, viu?